Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 23 do Café Duplo. Este episódio é patrocinado pela Salsa Vive e Veste Tal Como És. Oi a todos e a todas, como estamos desse lado? Hoje estou com um bom mood. É domingo, dia 7, são 8h10 da manhã e está bom tempo. Ontem teve um solinho. Ai, que bom. Eu adorei a parte em que foi quando? Foi na sexta-feira que, que o João chegou a casa, tinha de passear a Niki, tipo mais à noite, e virou-se para mim e disse: Rita, queres ir passear a Niki outra vez? Eu, tipo, outra vez? Ele, sim, é que está bom tempo e está aquele cheirinho que tu gostas. E eu, está aquele cheirinho que eu gosto. Ele, está aquele cheirinho que tu gostas. E então agarrei nas minhas coisas, saímos de casa e eu, tipo, inspiro, faz assim. Ai, tão bom. Portanto, esse cheirinho ficou para ontem também e desconfio que haja hoje, porque estou a olhar lá para fora e parece que está à luz, pelo menos, não está muito nublado. Por isso rejuvenesce logo uma pessoa, faz-me sentir logo bem. E ainda por cima agora, como estou, agora faço yoga. Uhum. Agora faço yoga. Não faço tipo super yoga porque, pronto, ainda não estou versada o suficiente, mas faço yoga pelo YouTube. Porque há uma yogi, não faço a mínima ideia como é que se chama, mas uma pessoa no YouTube que tem um canal que é o Yoga by Adrian, uma coisa assim do género, e tem coisas muito boas. E então eu tenho estado a fazer yoga e tenho estado a saber muito bem, a respirar extremamente fundo e, portanto, alterno um bocado os treinos da Daniela com o yoga e tenho estado a gostar bastante. Recomendo-se vivamente, é muito zen. Faço logo de manhã quando acordo, ou ao final do dia se não conseguir fazer de manhã. Hoje já fiz o meu. Feeling very zen, very happy. Bem, como todos sabemos, se não sabemos, devíamos saber. Amanhã, para mim, hoje para vocês, é o Dia Internacional da Mulher. Portanto, obviously, tínhamos de falar sobre isso e, como não poderia deixar de ser, o nosso patrocinador, a Salsa, também se quer juntar a nós. Portanto, desafiou-me a falar sobre este tema e tenho aqui algumas coisas. Portanto, vamos começar por um manifesto que eles querem passar e aqui fica. O manifesto em si é as calças que não precisamos. Ao longo dos anos, nós mulheres lutámos para vestir calças para podermos ser livres de escolher o que usar. A verdade é que nunca precisámos delas para nos fazermos ouvir. O que vestimos está longe de ser aquilo que nos define. Lutar pelos nossos direitos, sonhos, ideais e causas é vestir liberdade. É vestir as calças que escolhemos, todos os dias, mesmo as que não precisamos. Eu adorei este testemunho e, por acaso, há aqui uma coisa engraçada. Eu acho que a minha mãe não se vai importar que eu fale sobre isto, porque é muito específico a isto que eu estava aqui a dizer, porque essencialmente é o direito de vestir o que nós quisermos e ao mesmo tempo ter o poder que nós comandamos e deveríamos comandar todos os dias da nossa vida. Eu estava a falar sobre isto com a minha mãe no outro dia e foi engraçado porque foi uma coisa que eu estava a chegar a essa conclusão enquanto lhe estava a dizer isto e ela, quando eu lhe disse, ficou de género: tens razão. Tá bem, ela não disse mas apercebeu-se. Que foi o quê? A minha mãe, é das pessoas mais elegantes que eu conheço, sem dúvida alguma. E eu, desde que sou miúda, sempre disse que me queria vestir como ela quando fosse adulta, coisa que não aconteceu porque eu não trabalho no mundo corporativo. A verdade é que o estilo dela sempre foi, como é que eu ia te explicar? Tipo tailored, ou seja, ela sempre vestiu fatos de calça e blazer, de saia e blazer, mas sempre foi um estilo muito clean, muito elegante, mas nunca extremamente feminino, percebem? Nunca foi muito de usar tipo imensa maquilhagem ou de usar cores muito, muito por aí além. Sempre foi o estilo dela e eu sempre adorei o estilo dela. E nós estávamos a falar sobre isso no outro dia e eu estava-lhe a dizer: a mãe sabe que há uma coisa engraçada que eu sinto que tem muito a ver com o seu estilo pessoal, que tem a ver com o sítio onde estudou, porque a minha mãe é engenheira do técnico, e com o seu local de trabalho, porque ela sempre fez parte do mundo mais corporate. E
Foi o quê? A conclusão de que o estilo pessoal dela derivou do facto dela querer comandar respeito no seu trabalho ou local de estudo, porque se não se vestisse assim, provavelmente as duas coisas não seria vista da mesma maneira e ela própria sentiria que não a iam ver da mesma maneira. E isso acabou por ditar o estilo dela. E então ficámos ali os dois a olhar uma para a outra, de género, ah, isto realmente é um mundo de homens feito por homens para homens, porque isto é uma cena, pronto, é uma cena que hoje em dia conseguimos olhar para trás e desmistificar isto. Não que o estilo dela tenha alguma coisa de errado, adoro o estilo dela, mas que tem uma razão de ser. E foi esta. E então ficámos ali as duas a olhar uma para a outra, dizendo, olha que é interessante ver isto e olhar para trás e perceber isto. E é engraçado como nós, entretanto, já evoluímos, não ao ponto disto que eu vá dizer seja 100% verdade, não é, mas cada vez mais se torna, as pessoas se tornam conscientes que isto deveria ser verdade, que nós mulheres podemos vestir o que quisermos e comandar o respeito que nos devem. Know what I mean? Pronto. E isso traduz-se em usar um estilo mais feminino ou um estilo mais masculino, usar cores, usar tons mais neutros, usar o que seja, que isso não reduz a nossa capacidade de liderar e de impor respeito e de sermos inteligentes e de isso tudo. Achei engraçado, achei que estava dentro deste tema. E é muito isso. A minha mãe é daqueles exemplos de mulher que sempre me deu muita força, mesmo por isto que eu acabei de dizer, porque sempre foi uma pessoa que comandou respeito em qualquer sítio onde ela estivesse e sempre transmitiu para mim uma mensagem de empoderamento e que se ela dizia que fazia, então ia fazer, e isso passou um bocado, obviamente, para mim. Se eu dizia que fazia, então é porque ia fazer. E é daquelas pessoas que sempre respeitei muito e sempre tive em grande consideração e sempre olhei para ela e disse: "Yeah, eu não sei em que módulo, mas vou ser assim quando crescer." Se me tornei nela quando cresci, pá, eu diria que sim. Zero a ver com ela, não, zero a ver com ela não. Nós somos pessoas muito diferentes e comunicamos de maneira diferente e temos maneiras diferentes de fazer as coisas. Mas sinto que no cerne da questão ali o como é que eu ia dizer? O core está muito semelhante. A maneira de transmitirmos as nossas crenças e de comandarmos as nossas ações, acho que é muito semelhante. E é engraçado ver como alguém que cresceu como ela cresceu e como alguém que cresceu como eu cresci, em alturas bastante diferentes, conseguem andar pela vida e navegar pelo mundo de uma forma tão semelhante, mas ter resultados tão diferentes também. É muito giro de ver. E por isso mesmo, sim, a minha mãe é das mulheres que eu mais admiro e gosto muito, muito dela, por isso beijinho, mãe. Já agora, fica aqui o beijo, não é? Portanto, pegando aqui um bocado neste tema de mulher e empoderamento, o que é que para mim significa ser mulher e o que me empodera e o que é que eu sinto que podemos fazer? Eu acho que há toda uma história que nós temos de respeitar porque ela existe, mas ao mesmo tempo perceber o que é que foi feito no nosso passado que pode não ter sido bom para nós, o porquê disso ter acontecido e como é que podemos mudar. Eu sou muito da opinião que agressividade e extremismo nunca nos leva a grande sítio, porque lá está, extremismo traz extremismo e depois berram todos uns para cima dos outros e isso não nos leva a lado nenhum. Eu sou muito da opinião que conversa e diálogo nos consegue levar mais à frente e consegue fazer com que quem precisa de ouvir efetivamente ouça, porque se eu disser uma cambada de factos e verdades aqui para vocês que eu sei que me vão ouvir à partida e que concordam comigo, ok, estamos todos aqui em concordância, mas para alguma coisa mudar, normalmente alguém que discorda tem de mudar de eu discordo para eu concordo. E para isso acontecer, portanto, para as pessoas que efetivamente fazem com que o mundo não mude da forma que nós precisamos que ele mude, nos ouçam,
precisamos de falar com essas pessoas, precisamos de fazer com que elas ouçam o que nós temos para dizer e aceitem as nossas experiências como sendo válidas. Acho mesmo que uma conversa de diálogo é mais eficaz, se bem que eu compreendo também que às vezes é muito frustrante, porque a quantidade de vezes que as nossas experiências são vistas como inválidas e que não existiu, etc, etc. Pá, yeah, é chato. Eu sei que é chato, é normal que seja chato. Se eu acho que na minha geração ainda se resolve misoginia, não se vai resolver misoginia na minha geração. Mas nós temos a capacidade de educar a próxima geração. E acho que a grande mudança aqui é que nós já fomos criados por uma geração que já era mais progressiva nesse pensamento do que a geração anterior e assim sucessivamente. Portanto, isto são pequenos passos que todos nós, se todos nós falarmos sobre o assunto, se todos nós, todos os dias, conseguimos pensar um segundo antes de abrir a boca e mandar comentários ou pensar nas coisas de uma certa forma. Tipo, todos nós temos o poder de nos parar a nós mesmos quando pensamos em qualquer coisa, porque não basta só dizer. Tipo, o pensamento também tem de alterar, não é? E por muitas vezes, e eu sou culpada disto, muitas vezes eu já pensei em qualquer coisa que depois parei-me a mim mesma e pensei, para lá, o que tu acabaste de pensar, se calhar eh, não é positivo para aquilo que tu queres transmitir e a mensagem que tu queres passar. Portanto, vamos lá desconstruir isto. Portanto, sejam os vossos próprios polícias neste tipo de situações. E são os pequenos passinhos de cada geração que vai fazer com que isto consiga dar um passo em frente. Porque, da mesma maneira que os nossos pais nos educaram a nós vamos educar os nossos filhos. E cabe a nós passarmos as mensagens aos nossos filhos, seja filho ou seja filha, de evoluções da sociedade que nós queremos ver no mundo, não é? Por mais que não seja nesta geração, eu sei perfeitamente, na minha geração, eu não vou sair à rua para andar sozinha à noite e sentir-me segura. E isso não vai acontecer, não é? Mas eu gostava de pensar que daqui a, sei lá, 3 ou 4, porque isto são passinhos muito lentos mesmo, a evolução demora, não é? Mas gostava de pensar que mais para a frente isso vai ser uma possibilidade. Não sei, digo eu. O que é que podemos fazer? Podemos nós aprender mais sobre nós mesmos, podemos nós apanhar-nos a tempo para perceber se temos algum pensamento que seja menos positivo para a mensagem que nós queremos passar. Eu sei que no técnico eu também tive atitudes que hoje em dia eu condeno, porque não sabia melhor, porque achava que tinha de ser assim, porque me queria integrar, até ter pensado no assunto e virado o meu discurso. E passado, em vez de simplesmente deixar os meus amigos mandar piropos e mandar bocas a miúdas que estavam a passar, porque não sabia melhor. Eu estava literalmente rodeada num grupo de, sei lá, 15 homens e 3 mulheres. Eventualmente o meu pensamento mudou de sim, não, vamos juntar a eles, isto é inofensivo, para não, não, espera, isto é péssimo. E então eu passei a ser a amiga chata que mandava vir com todos eles cada vez que eles faziam isso. Eles podem-vos dizer que era exatamente o que eu fazia, porque era exatamente o que eu fazia. Muitas discussões de meia-noite tive eu com eles quando isto acontecia. Mas as pessoas, só porque começam num ponto, não quer dizer que se tenham de manter nesse ponto. As pessoas podem aprender e crescer e evoluir. Eu sou uma delas, não tenho problemas nenhuns em admitir isso, porque lá está, cada um de nós aprende à sua maneira e tira as lições dessa forma. E se nós queremos que as coisas mudem e que as pessoas mudem, não podemos tipo fechar pessoas de mudar, não é? Não podemos fazer com que uma pessoa mude e depois apontar-lhe e dizer: sim, mas tu eras assim. E eu, sim, era assim, aprendi e mudei para o melhor, certo? É isso que nós queremos. Portanto, quando isso acontece, nós temos de embrace it e dizer: boa, estou feliz por ti, agora junta-te a nós e vamos mudar mais pessoas. Eu acho que esse devia ser o discurso, em vez de apontar o dedo e dizer: sim, tu podes ser assim, ou dizes que és assim agora e antes não eras. Não. Vamos dar a liberdade às pessoas para mudar de atitude, mudar de opinião e juntarem-se a nós na nossa conversa e no nosso discurso. Não sei como é que eu vim parar aqui esta conversa, já estamos aqui há algum tempo. Disse alguma coisa de jeito, eu espero ter dito alguma coisa de jeito e assim que faça sentido. Mas isto para dizer o quê?
Feliz Dia da Mulher. Não é fácil para nós, pá, mas é o que temos e vamos continuar a falar sobre o assunto e tentar mudar mentalidades e tentar explicar que, pá, nós somos competentes, porra. Deixem-nos fazer as coisas. Nós somos competentes. E, pá, eu lembro-me sempre do exemplo do meu querido marido, que eu adoro tanto, que quando teve uma enxaqueca achava que estava a ter um ataque do coração e quando eu lhe disse que ele estava a ter uma enxaqueca, que, atenção, é uma coisa que eu sofro desde miúda, de chatas, mesmo muito más estas enxaquecas, que quando ele percebeu que era isto que eu passava e que só se notava que eu estava a ter uma enxaqueca se o nível de dor fosse à volta dos 8, ele passou a ter muito mais respeito pelas minhas dores de cabeça, pelas minhas enxaquecas, quando principalmente a que ele teve provavelmente equivaleria a um 2 meu. Porque a nossa tolerância à dor é bastante diferente da deles, é bastante mais alta. Portanto, hoje em dia, se eu lhe digo que estou com uma enxaqueca, ele trata-me que nem uma rainha. Porque ele sabe o que é que isso é. E ficou assustado. Ele olha para mim, eu lembro-me também. Ele olhar para mim e dizer, espera lá, isto é uma enxaqueca? Tu, tu costumas ter isto? E eu muito calmamente expliquei-lhe: sim, amor, provavelmente bem mais forte do que tu tiveste. Hum, pois, tolerância à dor é uma cena que nós temos de passar por isso. E nem vamos falar sobre as dores menstruais, não é? E ele olhou para mim com tipo amor nos olhos a dizer: ok, já percebi. Já percebi. E tanto que percebeu, não é? A atitude dele. Não é que ele não compreendesse antes e não fosse compreensivo quando eu tinha enxaquecas antes, mas a partir do momento em que ele sentiu na pele o que é que era, yeah. Eu gostava muito que nós estivéssemos todos. Isso é que era bom. Isso é que era bom, mas completamente impossível. Mas se nós tivéssemos um dia de let's swap, do género nós, as mulheres são homens são mulheres, para tipo, não, isso não fazia sentido, porque se nós fôssemos homens, não nos íamos comportar como os homens, porque somos mulheres. Mas pronto, se os homens conseguissem ter, é mais isso, se os homens conseguissem ter um dia em que experienciavam o mundo como uma mulher, faria toda a diferença. Não é? Não acham? Tipo, abria-se logo assim uma luz, uma portinha. Não há um feiticeiro, algures aí, que consiga fazer isso acontecer. Eu não digo a ninguém. Eu juro que não digo a ninguém. E fazem isso como? Tipo, metade, metade, estão a ver? Porque eles têm de passar pela experiência mesmo. Portanto, se fizermos tipo metade deles a passar por isso durante um dia, era tipo ótimo e depois trocavam. Hã? O que é que acham? Eu acho uma excelente ideia. Acabei de pensar nisto. Claro que não é executável, mas se por acaso tiver aí alguém que consiga fazer isto acontecer, façam isso acontecer. Eu agradeci imenso. Acho que ia resolver muitos problemas que nós temos agora. Por isso, fantástico, fabuloso. Eu adoro que a minha solução para acabar com a misoginia é tipo swap de homens por mulheres. Uau! É muito real esta solução, super real. Bem, isto tudo é para dizer o quê? É para desejar um feliz Dia da Mulher e dizeres, pá, força nisso, estamos todas juntas, vamos conseguir eventualmente educar os nossos filhos para serem melhores seres humanos do que nós fomos. Agora, eu fiz uma pergunta aqui no meu Instagram para vocês me dizerem quais é que são as vossas unpopular opinions e eu achei que era uma boa ideia analisarmos aqui e discutir um pouco quais é que são as vossas opiniões unpopular. Portanto, vamos ver aqui um bocadinho o que é que há. Oh God, oh God. Eu tenho a sensação que isto me vai passar alguma frustração, porque das primeiras que me aparece, a Francisca diz cereais são melhores moles. Eu. Francisca, como assim? Que sacrilégio. Uau. 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 Nem consigo lidar muito bem com isso. Cereais primeiro, depois o leite. Claro. Oh, Ana, mas como é óbvio. Mas alguém faz ao contrário? Leite primeiro e depois cereais. Qual é que vocês sabem a quantidade de leite que vocês precisam para os cereais? Se vai primeiro o leite? Não. Isto é uma unpopular opinion. Uau, não fazia ideia. Estou contigo, portanto, estou contigo. Abacate não é bom. Tem de ser pesadamente temperado para ser comestível. A Sofia está a falar verdades aqui. É verdade. Eu concordo com isto. Eu gosto de abacate. Eu gosto de abacate, tipo pasta de abacate, tipo na tosta. Mas se estiver temperado, se não estiver temperado, sabe-me tipo a abacate só. E eu não gosto disso.
Muita gente a dizer que Nutella não é assim tão bom como dizem. Eu concordo a 100%. Eu só em adulta é que consegui sequer comer Nutella e era porque havia uma necessidade de haver chocolate numa panqueca e na maioria dos sítios só tem a Nutella, que me irritava profundamente. Portanto, aprendi a apreciar a Nutella na panqueca exclusivamente, mas se for uma escolha própria, não. Nunca gostei de Nutella, nunca fui fã de Nutella, só nas panquecas e é tipo em último recurso, porque se houver chocolate quente, 1000 vezes melhor. Acordar cedo é melhor do que acordar tarde. Claro que é, Margarida. Claro que é, isto é uma opinião pouco popular, porque é a minha opinião, não é? Mas muita gente a dizer que o café tem um sabor horrível. Tem, concordo. Eh, há discussão. Se houver discussão, eu vou concordar com o café, tem um sabor horrível. Beba a mesma, mas tenho sempre de beber com qualquer coisa, porque se não tiver nada, epá, tem dito shot porque eu não consigo, né? Não adoro. Também muita gente aqui a dizer que o Harry Potter não é assim tão bom. Assim, visto que eu tenho uma tatuagem do Harry Potter, eu vou-me abster de comentar. Acho que estou demasiado perto do assunto para ser justa, não é? Adoro maquilhagem, mas base não fica nada bem. Ao vivo torna-se tão feio. Sara, acho que depende e muito do tipo de base e da aplicação em si. Há bases que são cobertura muito alta, que deve ser isso que tu estás a pensar, mas há pessoas que, honestamente, ou gostam ou precisam de uma cobertura mais alta, sentem que precisam de uma cobertura mais alta. Portanto, tu tens de tipo, apreciar como um todo, como um quadro, uma peça de arte que está na cara da outra pessoa. E se tu pessoalmente não gostas de te ver com base, também pode ser porque já as bases que experimentaste foram com um acabamento mais forte, ou assim, pá, experimenta ou BB Cream ou CC Cream ou uma base com uma cobertura leve, faz uma grande diferença, acredita em mim. Chá é horrível, literalmente água quente com sabores, concordo a 100%, Ana. Acho que sim. Brócolis é maravilhoso. Ana, a mesma pessoa, aqui vou discordar contigo. Não é maravilhoso. O meu marido diz que é anti-tostinhas. Diz que é um insulto ao pão. Ai, adoro. Adoro. Cerveja é horrível, pior bebida de sempre. Eu também não sou a maior fã de cerveja, Catarina. Eu sinto que, eventualmente, na minha vida vou aprender a apreciar cerveja, mas de momento não. Não é uma coisa que eu adoro. Sushi não presta. É um gosto adquirido. Eu também não gostava de sushi, mas depois descobri que peças de sushi é que eu gosto e passei simplesmente a comer essas. O que define a beleza dos olhos é o formato e a expressão e não a cor. Hum, hum. Meio. Meio. Eu sinto que tenho uns olhos muito bonitos. Eu gosto muito do meu formato de olhos e da expressão dos meus olhos. Se juntássemos isso dos meus olhos com eles serem verdes, eu sinto que iria ser injusto e por isso é que eu tenho olhos castanhos. Estou a gozar, mas pá, é assim. Algum diz que deve ser os olhos azuis ou verdes, porque se tivesse olhos castanhos, não sei se dizias isso. Ou se calhar dizias. Mas é assim, eu que tenho olhos castanhos não concordo. Concordo metade. Porque, sim, eu sinto que tenho os olhos bonitos, mas não é por causa da cor. Dormir de meias no inverno, não consigo dormir com os pés frios. Eu não consigo dormir eu não consigo dormir de meias. Ponto final. Não consigo e, tipo, só o conceito de meias, tipo, obviamente que uso meias, mas não sou fã. Não sou fã. Eu só uso meias no inverno, quando está frio e eu tenho de andar pela casa, porque eu ando descalça normalmente. Mas mal começo a sentir um toquezinho de calor, yeah, as meias basam e pronto. E não volto a usá-las, a não ser que esteja a usar ténis ou uma coisa assim do género. Portanto, a minha opinião de meias é essa mesmo. Essa é capaz de ser pouco popular, de não gostar de meias. Bem, acho que vamos ficar por aqui hoje. Espero muito que tenham gostado, já sabem. Sigam-me pelas redes sociais, também pelas plataformas de áudio. Voltem para um próximo episódio, já sabem, às segundas-feiras, às 7 da manhã. Portanto, com isto dito, espero que tenham um excelente dia, uma excelente semana e até ao próximo Café Duplo.